Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase tinha nada, uns dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Olá! Na volta do feriado da Semana Santa, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal volta a julgar a denúncia do Ministério Público por tentativa de golpe. Na primeira rodada, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados viraram réus. Nessa nova leva, quem vai para o banco dos réus é o segundo escalão do golpe. Estão nessa lista o ex-assessor da presidência, Felipe Martins, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Felipe Martins é candidato a protagonista da sessão. Isso porque ele é acusado de ser responsável pela redação da tal Minuta do Golpe. O documento anulava as eleições de 2022 e mandava prender o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também ministros do STF, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que agora é o relator do caso. Uma outra personagem pode se candidatar a um certo protagonismo na sessão. O ex-desembargador e advogado Sebastião Coelho. Ele defende Felipe Martins. Sebastião Coelho já subiu à tribuna do Supremo para dizer aos ministros daquela corte que eles eram pessoas odiadas em boa parte do país. No mundo jurídico, há quem diga que advogado não deve comprar briga com o juiz. Isso porque é o juiz que vai definir se o cliente é ou não culpado. Mas há uma grande probabilidade
de Sebastião Coelho voltar a peitar a corte e a sessão terminar com os ministros repreendendo o advogado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Sob ataque também da direita internacional, o Supremo pretende usar o julgamento de amanhã para mostrar que não está brincando. Sob ataque, o tribunal respondeu ao segundo em semanas de um grande veículo internacional. No início do mês, o Financial Times disse que haveria risco em julgar e prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que o Brasil não cumprisse suas leis para não deixar a extrema-direita zangada. Agora, The Economist, a bíblia ultracapitalista, ataca Moraes por lutar contra os golpistas que tentaram, 2 anos atrás, implantar uma ditadura no país. Chegou a hora de o tribunal jogar. Amanhã, sob forte esquema de segurança, o Supremo pretende liquidar a fatura com rapidez muito maior com que tornou réus Bolsonaro e outros líderes da tentativa de golpe do Núcleo 1, ou Núcleo Crucial. Amanhã é a vez do Núcleo 2, que atuou na minuta golpista e no plano para matar Lula e o próprio Moraes. Moraes é juiz com poder excessivo e supremo, deve exercer a moderação, diz o Economist. O Supremo Tribunal Federal deve exercer moderação se não quiser virar alvo de uma crise de confiança dos brasileiros, disse artigo publicado na última quarta-feira pela revista britânica The Economist. Para restaurar sua imagem de imparcialidade, a Corte deveria realizar o julgamento do ex-presidente acusado de liberar uma suposta trama golpista no plenário. Bom, o que nunca faltou aqui no Brasil são poderes estrangeiros dizendo como nós devemos fazer isto ou aquilo, né? E o Economist, evidentemente, é um grande crítico, inclusive, do atual governo do Brasil. Eles defendem um capitalismo que aqui, neste governo, não está sendo aplicado. E isso desagrada quem paga as contas da Economist. Muito bem, o STF rebateu, diz que apoia Moraes e que não há crise de confiança na corte, citando, basicamente, as pesquisas do Instituto Datafolha e do Instituto Quest, que mostram que a maioria esmagadora dos brasileiros, uma proporção de 56 a 34, estranhamente até nas duas pesquisas, não é? As duas pesquisas dão números bem parecidos ou iguais, de apoio e rejeição ao julgamento Bolsonaro. A maioria esmagadora quer o Bolsonaro trancado. Inclusive, uma parcela dessa maioria quer que a pena dele seja aumentada em relação ao que está sendo anunciado que ele vai ter. Seja como for, aqui o Supremo publicou esta nota, a revista The Economist. O presidente do STF, o Barroso, se manifestou sobre a reportagem anteontem. Diz a matéria que, inclusive, o STF publicou em inglês também. Acerca da matéria Brasil Supreme Court is on trial, venho esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas se inclui a invasão da sede dos 3 poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito, tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. E, claro, uma alegada tentativa de golpe com o plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do tribunal. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com o devido processo legal, como reconhece a matéria. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. Pesquisa Datafolha mais recente
revela que, somados os que confiam muito, 24%, e os que confiam pouco, 35% no STF, a maioria confia no tribunal. Não existe uma crise de confiança. Chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. O X, o ex-Twitter, foi suspenso do Brasil por haver retirado seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. E assim que voltou a ter representante, foi restabelecido. Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime, instigação à prática de crime ou preparação de golpe de Estado. O presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro. Foram os eleitores. Em outro ponto, a regra de procedimento penal em vigor no tribunal é a de que ações penais contra altas autoridades sejam julgadas por uma das turmas do tribunal e não pelo plenário. Mudar isso é que seria excepcional. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspensão, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado. O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel com o apoio do tribunal e não individualmente. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. E aqui você tem a versão em inglês de tudo isso, já para que os gringos entendam bem o que é que está acontecendo. Bom, enquanto isso, você tem aqui o ministro indicado por Bolsonaro, um dos dois, o terrivelmente evangélico, atacando o tribunal, atuando como pastor, inclusive, pisoteando a Constituição, que diz que o Estado brasileiro deve ser laico, e um ministro atuar como pastor, um juiz que tem que julgar causas envolvendo, inclusive, membros, líderes religiosos dessa fé, né? Não são poucos os pastores evangélicos que estão diante da lei sendo julgados por crimes mais variados, até por pedofilia, estupro, corrupção, etc., ele continua atacando a justiça brasileira nos seus cultos agora como pastor. Seja como for, amanhã começa o julgamento e os denunciados fazem as suas defesas. Silvinei Vasquez, contra quem há provas robustas de que usou a Polícia Rodoviária Federal para barrar os eleitores de Lula. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva, era responsável por passar informações sobre a agenda e deslocamentos de Alexandre de Moraes do STF ao Mauro Cid. Mário Fernandes, que criou o plano Punhal Verde e Amarelo para matar o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Felipe Martins, que levou a minuta golpista para o Bolsonaro, junto com um outro advogado chamado Saad. Ele fez as alterações na minuta, deu orientações ao Bolsonaro sobre como compor um documento para decretar golpe de Estado. Marília Ferreira Alencar, equipe da delegada da Polícia Federal, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ela disse ao STF que ela já foi submetida a um processo administrativo com o mesmo teor. O processo, segundo a defesa, conclui que não cabia à delegada a decisão de chamar gestores de segurança para acompanhar os planos de manifestação em 8 de janeiro. Ou seja, ela colaborou com os que quebraram as sedes dos três poderes. Fernando Souza Oliveira, ex-diretor das Operações da Justiça e ex-secretário adjunto da Segurança Pública, para os advogados não há conduta específica ou provas mínimas para ele ser denunciado. O acusado reafirma que nunca participou de nenhum ato que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Bom, seja como for, o STF amanhã pretende passar um recado e já começa mudando os protocolos de segurança após a presença do Bolsonaro em julgamento
e o escândalo do advogado do tal Felipe Martins na antessala do tribunal. Na próxima terça, a primeira turma da corte vai começar a analisar as denúncias contra os mais 6 envolvidos e depois de o Bolsonaro ter acompanhado a sessão presencialmente, houve um reforço na segurança. O Supremo não revela os detalhes, porque a corte simplesmente não tinha um protocolo para esse tipo de situação. A presença de Bolsonaro realmente foi uma inovação. Não tinha acontecido nada assim anteriormente. Na próxima terça, os 5 ministros vão começar a julgar esses que você viu. Então, aí tem um esquema surpresa de segurança para os baderneiros, inclusive advogados baderneiros, né? E o fato é que o STF quer liquidar essa fatura amanhã mesmo. Prevê liquidar em um dia o julgamento da segunda fatia da denúncia e vai fazer o mesmo com a terceira e com a quarta. O STF pisou fundo no acelerador agora após os ataques, numa reação com um recado: não pressionem porque o efeito vai ser contrário. E o primeiro núcleo da denúncia, que incluía Bolsonaro, teve julgamento realizado em 2 dias. Agora a segunda etapa vai ser muito mais rápida e a terceira e a quarta também. Se o STF levou 2 dias para analisar a denúncia contra o núcleo da trama golpista, que inclui Bolsonaro, o mesmo não é esperado para a segunda leva de acusados, chamado núcleo 2 da denúncia do PGR, Paulo Gonet. E tem julgamento agendado para começar amanhã. As questões que tomariam mais tempo, as chamadas preliminares, já foram todas resolvidas na denúncia do núcleo 1 e agora eles vão direto ao ponto. Em março, quando a primeira turma do STF recebeu a denúncia contra Bolsonaro e mais 7 acusados, os ministros negaram as alegações preliminares. Portanto, no próximo julgamento, o mais provável é que os debates sejam curtos. A decisão sobre o recebimento da denúncia obedece a critérios técnicos. Se os ministros detectarem indícios mínimos de que os crimes foram cometidos e que os atos podem, de fato, ser imputados aos acusados, o mais provável é que aconteça nesta terça-feira a abertura de uma ação penal contra mais 6 investigados. Então aí, minha amiga, meu amigo, o que se espera desse julgamento é realmente um recado àqueles que acham que podem mandar no Poder Judiciário brasileiro ou intimidá-lo. Não é mais possível que se aceite esse tipo de ação que pretende colocar alguns políticos, como o ex-presidente, acima da lei.